Bom dia, irmãos. Eu estava aguardando essa oportunidade. Logo que eu cheguei de Guiné, alguns meses atrás, eu dei uma palhinha e eu disse que eu queria mostrar, dar esse testemunho com as fotos, né? Então, nós temos um grupinho aqui de irmãos amados, todos os irmãos são amados, mas tem um grupinho que está na minha volta, né? Me incomodando com o amor. E quando eu falo da África, eles gostam de ouvir. E eu, assim, no meu coração, eu queria levar todo mundo para lá, né? Tu tem que conhecer, tu tem que provar, tu tem que ver. Olha como é lindo, como é bom. Eu vou te levar para conhecer lugares lindos. Então, porque eu acho lindo, eu gosto de lá. Então, poder apresentar isso com as fotos e com os vídeos me dá a sensação de viajar com os irmãos para Guiné-Bissau. Tem uma turma aqui que já viajou bastante para lá, né? E não é pouca gente. Quantos daqui já me visitaram em Guiné? Só para me ver. Tem um montão. Teve gente que passou tempão lá, né? Que bênção. Mas eu nem tinha pensado assim, e aí os irmãos me recomendaram a contar um pouquinho mais, porque tem gente nova e não... Então, contar como tudo começou. Então, eu tenho medo de começar a escrever um livro aqui, viu? Eu consigo lembrar, até hoje ainda, da fofura do abraço que eu recebi há 30 anos atrás, do Papi William Quisenberry, ele é um americano, que começou um trabalho aqui, missionário aqui no Brasil, e ele, coração totalmente missionário, ele viveu a vida dele como missionário em vários países, Okinawa, durante a guerra, né? E no Japão, na Rússia, no Brasil, em Campo Grande, e depois, no finalzinho da vida dele, quando os filhos já estavam trabalhando aqui, no Rio Grande do Sul, ele veio porque queria começar uma escola, né, de treinamento missionário. Foi naquele ambiente que eu estava conhecendo o Senhor, né? Então, para mim, foi uma explosão assim na minha vida. No mesmo tempo que eu estava me convertendo, logo a seguir sendo batizado, no mesmo dia, no mesmo retiro, isso aconteceu durante um retiro, batizado nas águas. Depois que eu saí das águas, sem nunca ter ouvido falar do Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo, eu e o grupinho que estava ali. Era uma coisa extraordinária, eu nunca tinha experimentado aquilo. O coração cheio de alegria e o fogo do Espírito Santo naquele momento. O Siegfried Ziels estava durante aquele retiro falando sobre missões e desafiando, né? Um dia um de vocês pode ser um missionário, Deus pode te levar para um lugar que tu nem sabe. Então, eu não sei o que vai acontecer com a vida de vocês, mas aqueles que estavam dispostos, e nós éramos um grupinho ali, eu estava ali também ajoelhado, ele disse, eu não sei o que vai acontecer com vocês, mas o Senhor sabe, Ele tem um plano para a vida de vocês. Naquela época eu não sabia nada, eu pensei que eu estava fazendo escolhas, né? Mas afinal de contas, hoje eu sei que o Senhor estava planejando tudo aquilo. E naquela mesma tarde, depois de ser batizado no Espírito Santo, depois está cheio de alegria, eu ouvi o Papi também falar, eu cheguei para ele e disse assim, eu quero ser um missionário que nem o senhor. E sair pregar o Evangelho pelo mundo, porque eu achei fantástico aquilo dele sair, e levar a palavra para outros povos, outras nações, as histórias de missões. Então, ele me deu aquele abraço. E tem algumas lembranças que eu tenho, que assim, me lembra a fofura do abraço. Não, me lembra o abraço.
Eu me lembro do perfume dele, do carinho, o amor era contagiante. Então ele me colocou debaixo do braço dele, então foi esse o abraço assim, né? E orou por mim. E ele, no domingo, ele disse assim, ó, eu estou indo lá para o interior de Taquara e nós vamos limpar um terreno que ganhamos e vamos construir um lugar onde vamos preparar missionários. Então, se o Senhor tocar no teu coração... Aí eu fui lá para frente de novo, né? E, tá, eu vou, onde é que é o endereço? É Santa Cruz do Paredão, desce na parada 121, anda 5 quilômetros e tu vai chegar na Chácara Hebron. Eu disse, tá bem. Então eu fui para casa, arrumei a minha mochilinha, na segunda-feira eu fui para o trabalho, eu trabalhava numa oficina mecânica, lixador de carro, estava lixando, pintura, né? Eu lixava carro para os pintores pintar. E eu cheguei lá de manhã e falei para o meu patrão, ele já me olhou vestido, disse, não, eu vim pedir as contas, porque agora eu vou servir o Senhor. Como assim servir o Senhor? Tu pode servir aqui também? Que negócio é esse? Não, é que o Senhor me chamou para servir Ele e eu, então, estou indo para servir o Senhor, eu vou ser um missionário. Eu tinha ali 3 meses de convertido, uns 2, 3 dias de batizado. E então eu peguei a minha mochilinha, peguei o ônibus, desci na parada 121, cheguei lá no Hebron, o PAP, os americanos estavam cortando eucalipto. E eu disse, então, e o que eu faço? Eu quero começar a ser um missionário. E ele falou, bom, nós vamos cortar os eucaliptos aqui, carregar, tá bom. Carreguei o eucalipto ali o dia inteiro, cortando. No primeiro dia, às 5 horas da tarde, quando a turma parou, eu fui para o pape, o fofinho. Sabe por que eu gosto dessas expressões? Aqui eu estou curtindo isso desde que eu cheguei. O amor é fofo. Receber o abraço dos irmãos e abraçar é uma fofura. É gostoso. A gente não esquece de um abraço cheio de amor, viu? Então, eu olhei para ele no final do expediente e disse, então, e aí? Quando é que eu começo a ser um missionário? Puxa. E ele olhou para mim e disse, tu já é um missionário. Então tá bom, vamos lá. Esse foi 2 dias, 3 dias e construímos as primeiras casas e começamos a receber os primeiros alunos. E ele me disse, olha, essa primeira temporada tu não vai poder entrar na escola, nós temos que terminar esse prédio e aí eu quero que tu me ajuda. Tinha que fazer ainda um salão e uma lareira e eu estava lá em cima dos andaimes. Chegaram os primeiros alunos e entre eles a minha amadinha. O irmão dela atrasou no portão acho que era da URGS, né, para medicina, que era o sonho dela fazer medicina. Então ela ficou tão frustrada para perder o dia de prova, perdeu, né? Então o irmão disse assim, ó, já que não deu, tu te prepara para a próxima, mas para não voltar para Canela, já que tu pediu demissão do emprego e tudo, faz um cursinho aqui de 2 meses na escola bíblica que está abrindo. Esse foi o curso de medicina dela, né? Eu sempre brinco com ela, né? A gente ficou amigos e um dia eu olhei para ela e disse assim, ela falou assim, que rapaz trabalhador. Eu disse, puxa, essa aí já era, caiu, né, na rede. Foi me chamar de trabalhador, né? Aí eu disse, tu não quer casar com ele? E ela disse, o tempo dirá. Puxa, deu, vamos investir que aqui vai dar certo, né? E deu. O Senhor também chamou ela colocou nela o mesmo coração de ser missionários e nós começamos a orar e daqui a pouco a gente conheceu missionárias que estavam visitando a nossa igreja de Guiné-Bissau e o Senhor me mostrou, eu estava no ônibus voltando para casa e o Senhor me mostrou, é lá que eu te quero. E eu cheguei em casa, ela tinha ficado em casa com o Tiaguinho, que era bebê ainda, né? Era muito frio aquela noite.
Então, eu disse para ela, já temos para onde ir, porque a gente só estava esperando um lugar para ir, né? O Senhor nos chamou para Guiné-Bissau. Ela falou, amém. No outro dia de manhã, então, eu fui para o PAP de novo e disse assim, agora eu já sei o país, viu? Então, ele disse, tá, prepara alguém para ficar no teu lugar, nas obras. E o Bob Spencer chegou e disse, eu estou indo para os Estados Unidos, não quer ir lá divulgar? Vou, não tem problema nenhum. E aí começamos, então, a divulgar para os irmãos o nosso chamado, né? O lugar para onde o Senhor queria que nós fôssemos. E em poucos meses eu vendi meu corcelzinho que eu tinha, comprei a passagem, em poucos meses nós estávamos em solo africano, isso em 1995. E na guerra nós voltamos para o Brasil, em 2002, de novo, nós fomos então para o sul do país. E em 2004 chegamos em Belém, onde nós estamos já há 19 anos. E o Senhor tem feito, assim, muita coisa naquele lugar. Nós chegamos lá, era uma floresta. A Ingrid sabe muito bem, a Eda também, eu sempre dizia, o pessoal falava, mas que tu é pastor, mas que pastor mais diferente, né? Porque eu estava sempre de chinelo de dedo e de bermuda. Eu disse, não, eu sou cavador de poço e arrancador de toco. Então, aquele negócio assim, o pastor, porque pensava pastor de gravata, aquela coisa toda, né? Não, eu queria um pastor aqui, porque eu sei arrancar toco e cavar poço. E, enquanto isso, cuidar das vidinhas daquelas pessoas que o Senhor colocava do meu lado. Eu gosto da história de Davi, um pastorzinho que amava as suas ovelhas. Que brigava com um leão, com um urso, mas nas minhas ovelhas não. Nas ovelhinhas não. Então, esse coração de cuidar da vidinha deles, eu sempre tive. E foi muito bênção ver o Senhor levantando naquele lugar uma pequena multidão de discípulos, vidas que foram transformadas, salvas, curadas. E eu vou mostrar umas fotinhos aqui. O Jimmy, tá bom? O Jimmy pediu para dar uma palhinha de como tudo começou, né? E eu digo que é tanta história, né, Otkar? É muita história. Siegfried Ziels na minha vida. O Otkar por lá, assim, dando direção. No momento ele disse, isso daqui precisa ter... Nós precisamos formar uma igreja aqui, né? Ela precisa ter gente cuidando. Então, vamos organizar esse negócio aí. Instituímos os primeiros presbíteros, diáconos, e então a igreja estava formada, participaram assim comigo, cuidaram da minha vida, têm cuidado da minha vida até hoje. Meu amigão fora de série, Seguri. Como é uma bênção, outra, te ter assim como companheiro, parceiro, Jimmy. Ismael já esteve por lá também, né? Mas antes de mostrar as fotos, eu quero só repartir mais umas coisinhas assim com os irmãos, que o Senhor tocou no meu coração, tá bem? A missão de Jesus de fato. Qual era a missão de Jesus de fato? E para isso eu queria abrir a Bíblia com vocês em João 3,14. Eu acho que para me ajudar aqui, porque eu não quero me atrapalhar, eu vou ver o texto junto contigo. Aparece nessa tela, né? João 3,14. Tu sabe que o povo de Israel naquela época estava esperando um Messias que fosse resolver os problemas políticos deles, porque eles estavam sempre em guerra. Uma hora eles eram levados em cativeiro, daqui a pouco outros entravam e assaltavam e roubavam eles por causa do pecado deles. Então eles estavam esperando que ia vir um líder que ia acabar com esse problema, e daí nós vamos ter uma nação de fato forte, com um líder que vocês vão ver. Aí ninguém mais vai se meter conosco. Inclusive, isso foi um incômodo para os líderes da época, né? Que não... Herodes ficou, como assim?
Ele quer tirar o meu trono, ele vai vir para governar e eu. Eu estou gostando dessa moleza aqui, né? Então, eles esperavam esse líder político. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Essa não era a missão de Jesus, consertar esses problemas de Israel. Qual era a missão de Jesus, então? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, próximo, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A missão de Jesus é dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Inclusive, nós não podemos dar a vida eterna, nem providenciar a vida eterna para ninguém. Isso é o milagre de Deus nas nossas vidas. É Ele quem nos dá a vida eterna. O texto que nós cantamos também, antes disso, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo para que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a missão de Jesus. João 20:31. Jesus fez muitas coisas, né, que não estão escritas nesses livros. Estes, porém, foram registrados a fim de que creais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. A missão de Jesus é nos dar vida a todo aquele que nele crê. 1 João 5,13, praticamente o mesmo versículo, né? Aquele que crê seja salvo. Essa é a missão de Jesus. E Lucas 4,19, que nós cantamos, eu até perguntei para o Otto, cara, assim, eu estava meio atrapalhado, e eu disse, pai, eu tenho que dar uma pesquisada aqui para escrever o que significa mesmo o ano aceitável do Senhor. Por um momento tinha me atrapalhado, né? Então o Otto falou, esse era o ano do perdão. Sim, esse era o tempo em que o Senhor, os povos, as pessoas se perdoavam uns aos outros, né? Tinha um que era de 49 anos, em 49 anos tinha que devolver as terras que estavam consignadas, né? Tinha que haver o perdão, o ano aceitável do Senhor. Então, a missão de Jesus aqui em Lucas 4,19. Vamos ver essa missão dele aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão de Jesus. Então, por que eu estou lendo esses versículos? Para dizer que esse é o interesse de Jesus. Eu notei desde o começo que quando Jesus salvava alguém ou curava alguém, logo em seguida ele dizia, vai para a tua casa, conta para a tua família. Ele logo que salvava, ele enviava eles para ser testemunhas. Então, isso sempre teve no coração de Jesus. Não é para nós gastar as nossas vidas aqui com as coisas desse mundo. Então, nós devemos ter o mesmo coração de Jesus. O mesmo interesse que Jesus tem. A salvação das pessoas. Esse mundo é passageiro, nós não podemos ter os olhos neste mundo. Não é isso? Sabe que eu estou chovendo no molhado, porque com certeza todos nós sabemos tudo isso. Mas nós temos que ter uma advertência, nós temos que ter um cuidado para não nos envolvermos com as coisas desse mundo, porque é muito sorrateiro. Daqui a pouquinho, cada um está vivendo para si mesmo, construindo para si mesmo, colocando os interesses desse mundo em primeiro lugar, ocupando tempo, finanças, se gastando por este mundo, enquanto que o interesse do Senhor Jesus é outro, a salvação de todo aquele que nele crê. Então essa era a missão de Jesus e a nossa comissão. Ide, ele disse, né? Toda autoridade me foi dada. Eu fiz o que é a minha parte. Aquilo que nós não podemos fazer, ele fez.
Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados, anulou a dívida, a principal parte Ele fez. E disse, toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para todos nós. Então, fica a advertência. Onde nós estamos gastando o nosso tempo e a nossa vida? Onde estamos colocando o nosso coração? Ah, mas eu não tenho um chamado para ser missionário. Como é que é mesmo? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Quando eu dizia lá em Guiné que eu tinha vindo para os confins da terra, eles diziam que confins da terra era o Brasil, né? Lá era Jerusalém. Claro que Jerusalém sempre é onde nós estamos, né? O Zig sempre dizia, tanto em Emberém como Samaria, né? Porque parece as palavras. Então, essa é a nossa comissão. E, para isso, né, o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que a gente tivesse, então, poder para ser testemunhas, né? Poder para testemunhar. A gente, como profissional, a gente anda com a caixinha de ferramentas, sabe? Se o cano quebrou, tu tem uma serrinha, uma chave de fenda, uma furadeira, e aí tu consegue resolver os probleminhas que te aparecem assim. Então, o Senhor também nos dá ferramentas para que nós possamos ser testemunhas. A gente pode levar uma caixinha de ferramenta. Nunca vai faltar recurso de Deus para a obra de Deus. Eu pensava que os recursos de Deus para a obra de Deus era financeiro. A gente vai precisar de dinheiro para construir, para reformar, para comprar veículos, para poder ir mais longe, né? E eles são importantes, sim, senhor. Mas os recursos de Deus que a gente tem que ter na nossa caixinha de ferramenta, muito amor no nosso coração. Graça, esse é recurso de Deus. Esse nós não fabricamos, viu? Tem as coisas que nós reproduzimos, mas esses não, esses são ferramentas de Deus. O perdão são as coisas que Deus providencia para que nós tenhamos, e aí nós podemos, de fato, ser testemunhas. Também é bom a gente ter na nossa caixinha de ferramenta a palavra do Senhor no nosso coração. Eu nem digo um estudo, né? Mas ter a palavra do nosso coração. Então, o Espírito Santo sempre vai nos lembrar das coisas que nós temos que dizer, mas ele vai nos lembrar, né? É bom que a gente tenha no coração. Seria impossível para alguém que não sabe nada resolver uma situação, um confronto, um argumento com alguém? Sim, o Espírito pode providenciar tudo o que nós precisamos quando nós estamos diante de uma situação. O Senhor mesmo falou, não se preocupem com o que vocês têm que falar, porque o Espírito, ele vai falar por vocês. Então, mas na caixinha de ferramenta a gente tem que ter aqueles... É bom ter a palavra no nosso coração para repartir com as pessoas. E eu gosto muito do kit evangelístico, né? Deus amou ao mundo de tal maneira. João 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus 5, 24. Na verdade, eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a gente está com um kitzinho ali, e o Senhor providencia os recursos dele para que nós possamos fazer a obra que ele faz, né? Não é nós fazer, ele que faz. Ontem nós tivemos vários testemunhos aqui, e a maioria dizia assim, né? Eu estava lá e eu não sabia o que dizer, e eu ficava orando, e eu pensava, e agora, como eu me aproximo, né? Então, no finzinho o Senhor dava alguma saída, uma palavra, um argumento, e aí providenciava a aproximação.
Nós recebemos outro dia ali no Ismael o cara do caminhão com as telhas, né? E ele falou, vamos lá. A gente pega tudo que é gancho. Daí eu falei, tu falou, vamos orar? Porque o meu netinho fala, vamos orar. Orar, né? Vamos orar. Vamos olhar. Vamos orar, sim. A gente pega um gancho e sai evangelizando, né, um ou outro. Porque nós não sabemos o que o Senhor tem para aquela vida. O Senhor é quem sabe, porque é Ele quem trabalha com as vidas. E eu disse que não queria chover no molhado, mas não queria deixar de animar os irmãos. Eu acho que chega. Mas eu vou ler também Mateus 9:35. Pelo menos esse texto aqui junto com vocês. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu sublinhei algumas coisas aqui. Eu vou dizer por quê. Guiné-Bissau, para mim, ele tem um contexto diferente. Quem já foi lá deve ter percebido isso. Da vida nossa aqui da cidade, ele se parece muito com o ambiente bíblico. Eu sempre pensei que se parece muito com o ambiente bíblico. A vida de povoado, a vida de aldeia, os costumes e a cultura, né? Então, quando eu leio esse texto, ou até quando eu canto cântico aqui, que eu gosto de cantar esse cântico, eu me identifico muito. Eu digo assim, esse é meu mundo, essa é a minha vida, percorrer, né? Porque é tipo assim, amanheceu segunda-feira, pega a bicicleta, nós vamos para Lautiandê, passa no meio da floresta pedalando, quando tem uma árvore no caminho, busca a motosserra, corta a árvore, e até que tu chega na aldeia, encontra um grupinho, senta eles no meio da aldeia, ou debaixo de uma árvore, ou numa escola de barro, a metade caída, a metade não, senta em cima dos tijolos de barro por ali, e tem a oportunidade de evangelizar eles, né? Então, o ambiente é muito parecido com o nosso. Ensinando. Nós recebemos quanto ensino por aqui também, né? Que bênção. Receber o ensino, a instrução do Senhor, como nós devemos andar, como devemos proceder, como devemos responder, como devemos cuidar da nossa vida, da família e de tudo. Então, é uma bênção poder ensinar as ovelhinhas como é que a gente tem que andar no campo, até o gramado. E lá a linguagem pode ser bem simples, né? Eu lembro que num dos evangelismos, quando estávamos evangelizando o Régulo é o líder como rei de uma aldeia, né? Então eu cheguei por lá, tinha um foguinho de chão, estava frio, era um tempo meio chuvoso e eu tirei a espingarda das costas. Eu sempre andei com a minha espingardinha velha no ombro, eu andava por lá, né? Então larguei do lado, comecei a falar assim e aí eu fiz um desenho no chão, assim, e disse, ó, esse aqui é um lugar bom. Aqui tem água, dá para plantar, a terra é boa. E esse aqui é um lugar ruim. O cano da espingarda estava apontado para ali, né? Eu falei, aqui é um lugar de morte, esse aqui é um lugar ruim. Então, o senhor tem que fazer uma escolha. Para onde o senhor quer ir? Para o lugar bom ou para o lugar ruim? Eu quero ir para o lugar bom. Então, para ir para o lugar bom, sabe como é que é? Há muitos anos atrás, lá num outro povo, não era no Brasil e nem era aqui na Guiné, e nem na Guiné-Conakry, era Israel. E nem era Israel, era lá. O Senhor Deus criou um povo. De um homem e uma mulher fez um povo, e esse povo se multiplicou, se espalhou, e esqueceu de Deus. Daí ele resolveu, vou mandar meu filho para ver se eu consigo ajuntar esse povo. E eles eram tão atrapalhados que num momento eles começaram a nem se entender, não se entendiam mais, cada um falava uma língua. Daí o senhor está vendo que eu falo português, o senhor fala balanta, aqui o outro fala fula, o outro, olha quanta confusão. E ele falou, isso é verdade, porque é notório que é verdade, né?
Um fala uma língua, outro fala, tu tem razão. Eu disse, mas foi assim que aconteceu. E se espalhamos tanto que esquecemos dele. E do que ele queria para nós, ser um só povo, uma só família. E ele falou, mas daí, num outro tempo, ele mandou o filho dele, que veio aí para uma outra terra. E esse era Jesus. E ele veio para fazer as pazes entre nós com o Pai, porque a gente se separou dele. Muito tempo depois, alguém foi lá no Brasil e falou para mim, hoje eu vim aqui para falar para o senhor. E ele falou, mas é verdade mesmo, porque eles têm um costume de, falar, de dizer, né, verdade é verdade, confirma. Então, ele entregou a vida para Jesus, hoje ele já está no céu. É o Régulo Becobé. Ele foi batizado tudo e já está com o Senhor. Então, percorrer as aldeias, ensinar, pregar a boa nova do reino, se compadecer delas. Nós temos que ter um coração de compaixão para com as pessoas, irmãos, de se compadecer das pessoas. Esse era o coração de Jesus. E nós temos que ser iguais a eles, com um coração de compaixão. Não dá para ser gente ruim, viu? Então esse foi o nosso contexto lá. Como eu disse, esse era o interesse de Jesus, ele escolheu os 12 discípulos, logo a seguir enviou os 12 discípulos. O que ele fez com os 12 discípulos? Deu instruções para eles, e a gente vê isso em Mateus capítulo 10, avisou que não seria fácil, né? Falou das dificuldades, animou eles, vai ter aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, né? Animou eles, eu vou estar com vocês, ninguém vai estar sozinho. Vem um nível hard aqui, ele falou, vai ter que renunciar, não é assim de graça, quem não deixar pai e mãe, não é digno de mim, quem não renunciar à própria vida, quem não tomar cruz, não vai ser de graça. Nós estamos prontos para renunciar? Como eu disse antes, cuidado, né, a gente não quer deixar, eu tinha anotado, o nosso conforto, as nossas vontades, mas eu não queria isso, eu queria ficar mais tranquilo, eu queria ir para o shopping, eu não queria ir para o evangelismo, eu queria ficar em casa. Nós somos cheios de querer, estamos prontos para renunciar ao nosso querer? As nossas vontades? E quando foram os nossos sonhos? A minha esposinha, né, ela, no momento da vida dela, teve que renunciar, então, à medicina e tomar um outro rumo da vida dela. Ela achou que ela tinha feito uma boa escolha. Acho que fez, né? Pelo Senhor. Mas tem que haver renúncia. E qual é o resultado? A recompensa, né? O céu como recompensa, o Senhor é recompensador. Então, olha o interesse de Jesus. E ele diz, então, para nós, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. É preciso mais gente com esse mesmo coração de Jesus, de cuidar de outras vidas, de levar o evangelho, de levar a palavra. Alguns por aqui, e eu não sei, irmãos. Agora de manhã chegou uma menininha com o pai que ouviu a historinha na escolinha e ela disse que chegou em casa para o pai, não sei se o pai está aqui. Ela falou, eu quero ser missionária. Então, a gente não sabe, né? O Senhor tem um propósito para cada um. Uns ele leva para outros lugares, para outros povos, para outras nações. E ele usa o seu corpo, os membros do seu corpo, como lhe apraz. Então, a Vera tinha me pedido para mim dizer, porque a gente está aqui, né?
porque muitos irmãos nos perguntam assim: ah, vocês estão aqui, que legal, estão de férias, por quanto tempo, né? Então eu queria só contar para vocês que a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo dessa vez aqui no Brasil, uma instrução assim do Senhor para nós, né? Eu precisei cuidar da minha saúde, eu tive um trombo no cérebro no ano, agora é ano retrasado já, né? E então a gente tinha uma viagem urgente para o Brasil, mas o que podia ser tão rápido assim a ponto de salvar alguém com um trombo no cérebro? Numa aldeia a 280 quilômetros da capital, estrada de chão pelo meio da floresta, 8 horas de viagem. Não tinha nada tão rápido. Só um desespero deles, ligando para os irmãos aqui. Acho que o Otto recebeu a ligação no caminho, né? Tipo, para o carro e ora. Naqueles dias, depois de 6 dias com dor de cabeça, eu apaguei. E eu me via fora do corpo. Então eu disse para ele: eu vejo vocês em volta de mim. E eu chamei eles: vem cá. E fiz a tradicional oração de despedida: cuida um do outro, Deus abençoe vocês, seja fiel, vale a pena o Senhor, por favor, não abandone o Senhor. O céu é a nossa única esperança, toda a despedida, né? E a velhinha naquele desespero, Sara também, o que está acontecendo? Então, quase 4 dias até chegar em Senegal, para fazer um exame que nem era conclusivo. Ele disse: alguma coisa aconteceu no cérebro, mas não sabemos o que é. Mas o que nós vimos é um negócio aí no teu seio nasal. Então, eu voltei para Guiné-Bissau ainda com muita dor de cabeça. No 11º dia, saindo da capital da hospedaria, eu embarquei no carro, um irmãozinho chegou: deixa eu orar por vocês, assim, Senhor, guarda eles na viagem e cura o Jorge. Nós não tínhamos chegado no centro ainda para comprar alguns remédios para trazer para Emberém e aí nos preparar para vir para o Brasil. Então, mas nem tinha chegado no centro ainda. Eu disse: ué, porque 11 dias com dor de cabeça. Eu disse: ué, Kelly, sumiu a dor de cabeça? Não, alguma coisa não está certa aqui. Esse negócio vai voltar. Tem 8 horas de viagem até chegar em casa, aquele balanço. Será que eu vou aguentar? Porque eu tinha que ser segurado para caminhar, porque a visão era dupla, eu enxergava em dimensões, assim, era uma confusão no cérebro. Então, mas não voltou nunca mais. Tanto que eu cheguei em Belém e disse assim: não, nem precisa, eu avisei o Marco, né? Não, compra passagem e vem. Eu disse, levei mais um ano lá ainda, até que nós viemos, né? E aqui o médico disse: olha, o coágulo está aqui, não se preocupa, o sangue abriu o caminho. Eu disse: não foi o Senhor que abriu o caminho, porque o Senhor faz caminho onde não tem caminho. Esse é a nossa musiquinha lá em Guiné, né? Deus faz caminho onde não tem caminho. E ele disse: então fica tranquilo. A Vera perguntou: mas e se mexer não vai trancar mais? Aí ele disse: não, ele está na saída, é o riozinho pequenininho, depois tem um rio maior. Se ele cair ali, ele cai no rio maior e vai embora. Essa é a linguagem para nós entender, né? Fica tranquilo. Não, eu fico tranquilo porque eu fui para a prorrogação, viu? E ainda não vou precisar ir para os pênaltis, porque não há penalidade em Cristo Jesus. Mas a prorrogação tem mais um tempo aí para viver, para cuidar dos teus, e eu quero que o Senhor me use para cuidar dos meus, né? Então, nós estamos aqui no Brasil, eu fiz a cirurgia, estou respirando também, eu me sinto novo, a não ser pelos cabelo branco, né, um pouquinho de dor nas costas, mas, sim, tenho sentido muito bem, dou graças a Deus pelas misericórdias dele. E a gente vai ficar um tempo mais, a gente não sabe por quanto tempo, mas estamos aqui junto com os irmãos para servir um pouquinho aos irmãos também. Mas vamos para as fotos aqui. Não te apavora, índio velho, que eu já estou apavorado. Nós fomos visitar há poucos dias as luzes aí, acho que fica melhor se apagar todas essas luzes, né? Isso. O Senhor é bom, irmãos.
Como ele é bom, né? Aleluia. Eu disse que eu queria compartilhar isso com vocês e eu até escrevi as razões, mas como eu sou atrapalhado, até deixa eu ler aqui as razões. Olha aqui. Eu queria que vocês se alegrassem comigo, né? Eu já me alegro. Eu queria que vocês ficassem com o rostinho deles no coração, desses africaninhos que vocês vão ver por aí, e aí poder orar por eles, e também para que vocês sejam edificados e animados no Senhor, né, pelas coisas que o Senhor faz, fortalecidos com o testemunho da igreja lá. Tá bom? Aos povoados e aldeias, assim, em Guiné-Bissau, esse é o retrato do interior de Guiné-Bissau. Uma floresta e as pequenas aldeias aqui ou ali. Essa é a aldeia de Incala. Eu vou falar da última vez da última viagem, das coisas mais fresquinhas, onde o Albino, que é um dos nossos pastores, tem começado um trabalho de evangelismo. Vamos ver a próxima aqui, Incala ainda, longe de Emberém, são 18 quilômetros e dá mais ou menos entre 2 horas, às vezes dá um pouquinho mais, 2 horas e meia de viagem, quando a gente vai com a caminhoneta. De moto sempre é um pouquinho mais rápida. A gente anda bastante de moto por lá, viu? As outras aldeias aqui, tu vê lá o Tiandê, Cura, Bidanda, lá em cima, é a aldeia do Amarildo. Amarildo, muitos de vocês conhecem, né? O Amarildo e a Lisandra. Ele é de Bidanda. Claro que agora ele cuida do trabalho em Emberém. Lá o Tiandê é a aldeiazinha. A gente nota embaixo lá o Tiandê, aquele pequeno, assim, um espaço mais limpo ali, onde se converteu aquele reulo. E essa é a aldeia do Albino. As aldeias são formadas de moradias, eles chamam de moranças. Então tem uma moradia de uma família, de outra, e o conjunto daquelas moradias formam uma aldeia. Eu lembro sempre de João 14, quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moranças. Vou preparar um lugar para vocês, uma casinha numa dessas moranças, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Por isso que eu digo que lá é campo para evangelismo, né? Me identifico quando evangelizo lá. Então, vamos passar para a próxima. Em março, quando estivemos lá, nós construímos esse lugar para a igreja, então, de Incala reunir. A construção é feita de tijolos de barro, né? Como não chove 6 meses, dá para construir com barro. Próxima. Aí está ela já coberta com zinco. De vez em quando eu dou um grito para os irmãos, alguém quer ajudar os irmãozinhos daqui, comprar o zinco para cobrir o lugarzinho que eles reúnem, e sempre os irmãos nos abençoam. Por isso que é importante, sim, nos envolvermos e ajudarmos também com os nossos recursos à obra. Às vezes, uma janta que é poupada aqui num lugar mais chique, ajuda muito um irmãozinho de lá, um ano inteiro, às vezes, de escola, ou comida, um arroz, né, para eles. Aí o evangelismo com as crianças, jovens, na aldeia de Incala. Também, ainda lá em Incala, o trabalho do Albino. Olha aqui, eu quero falar sobre Com também, esse é Incala. Com, depois da pandemia, nós tivemos aqui na pandemia, né? Depois da pandemia, o Senhor colocou no meu coração para cuidar de perto a igreja em Com, que era um lugar que a gente ia evangelizar, tinha 1 ou 2 convertidos, né? E aí nós começamos um trabalho lá. Eu vou contando a história enquanto a gente vê as fotos. Essas que eu escolhi é porque o Jimmy, o Otcar fizeram parte desse começo, né? Aí embarcar numa moto, e olha como não era fácil andar naquelas trilhazinhas, né? Nem para andar de carona. Então, aí colocamos o Jimmy na garupa, foi, eu acho que o Otávio, né, que te levou na garupa. E tu estava com quem, Otcar? Nem lembro. Com o Ney, meu irmão, isso, né? E eu acho que eu fui numa outra moto, nem lembro como eu fui. Eu estava atrás lá, filmando vocês. Eu lembro. E aí chegamos na aldeia, pode passar a próxima aqui.
o lugar onde a gente reunia na época. Pode passar a próxima. Ah, não. Bom, acho que eu troquei as fotos, mas nós vamos ver o lugar onde a gente reunia, que era debaixo de uma árvore. Aí, gurizada, aí, ó. Esses são os carreirinhos. Vocês viram o que é percorrer pelas aldeias? Por isso que entenderam porque me identifico, né? Os primeiros batizados, eles vieram. Esse batismo foi feito em Emberém. Aproveitamos a vinda dos irmãos, né? E fizemos ali. Acho que foi o único batismo que a gente fez numa piscininha, né? Nós, temos que batizar, o tempo é curto. Quero que os irmãos participem do batismo, né? Então foi na piscina ali. E volta essa foto ali. Olha, aquele rapaz de branco lá, aquele é o... Kelly? Luiz, esse é o Luiz. Mas tem o outro ali que era o... Piscina, né? Simba. São guris queridinhos, assim, submissos, pronto para te ouvir, obedecer, simples. A gente aprenderam a amar o Senhor e vão lá para frente, né? E pega o tamborzinho deles ou pega a Bíblia para ler junto com os irmãos, faz o cultinho lá meio parecido com o nosso, né? Irmãos, é tipo assim, a gente não cria nada de novo, né? A gente imita. Paulo disse, imita as coisas boas, né? Então, eu digo para os irmãos, quando a gente começa o culto, nós vamos começar sempre lendo a palavra. Porque antes de nós falar, deixa o Senhor falar primeiro. A palavra do Senhor é a voz do Senhor. Então, o Senhor fala primeiro conosco, depois nós respondemos e falamos com Ele, né? Então, vamos ler a Bíblia para o Senhor falar conosco primeiro. Então, eles começam assim, pegam a Bíblia, irmãos, vamos ouvir o Senhor e é assim, né? E então, esses gurizinhos hoje já são os nossos primeiros, a palavra líder, porque eles estão cuidando já dos irmãozinhos deles, né? Então a palavra líder parece forte, né? Mas eles já são os que estão à frente, cuidando dos irmãozinhos. Cresceram na fé e assumiram a responsabilidade já, né? Entenderam a responsabilidade. Passamos aí um outro batismo da turminha também, os primeiros de Com. Aí é o Marco que estava lá junto conosco batizando, pode passar. Esse é o lugar que nós chegamos com as motos, viu, moço lá das fotos? Esse é aquele lugar que quando a gente chegou, parou as motos, a gente reunia com a igreja em Com. O primeiro lugar que a igreja em Com reunia era debaixo dessa árvore. A gente fez alguns bancos os bancos são madeira roliça, a gente prega ali, varre, já dá para a turma sentar em volta e ouvir a palavra, que é o que mais nós precisamos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que não existe nada melhor no mundo do que sentar e ouvir a palavra do Senhor? Repartir a palavra? É muito bom esse negócio. Pode passar aí. O Sumbinha. Quem lembra do Sumba? O Sumba lá na Monteiro Lobato, nós oramos por ele. O Sumba, ele está lá em casa, cuida da casa agora, né? E é um evangelista de primeira, ensinando as criancinhas. Se tu brincar, ele pega a palavra e traz a palavra para os irmãos. Olha, irmãos, não é assim que deve ser. Aqui o Senhor nos diz que tem que ser assim. Ele é um baita de um pregadorzinho. O nosso Sumbinha, glória a Deus pela vidinha dele. Eu falei que vocês iam ficar com o rostinho dele no coração de vocês. Amém? Vamos passar aí? Olha, aqui nós já tínhamos construído um lugar, então, para reunir lá em Com. E a igreja vai crescendo. É um batismo, outro batismo, e a igreja vai crescendo. Aqui o grupinho já está maior. E já temos um lugar para reunir lá agora. Pode passar? Nós levantamos as paredes também. Alguém nos deu uma oferta, compramos o zinco, cobrimos a casinha. Aí não tinha banco ainda, os irmãos foram lá, eles fizeram esses bancos assim com facão mesmo. Pega uma árvore, se você vai notar assim, se era uma árvore, eles vão nem passou na plana, nem na madeireira, nem nada, é feita a facão.
O banco pode ser feito a facão, as nossas vidas não. Elas têm que ser bem aplainadas, viu? E as forquilhazinhas, e os irmãos estavam animados, né? Uma poeira. Quem é que participou do culto lá com poeira? Pegou, né, Jimmy? Porque sabe que os nossos amadinhos lá gostam de cantar e eles dançam. A turminha que pula aqui, viu? Não viu ainda o que é dançar. Se tu vê o âmado dançando, o âmado parece uma cobra, né? Dançando. Oh, sim. É flexível, não cobra não. É flexível. Então tá, cobra não pode ser, né? Quando eu passar aí, olha aí os amadinhos. Que colorido, hein? Vamos passando aqui. Tu sabe que eu Olha aí. Opa, tem mais um conhecido aqui. Onde é que tá ele? Eu vi ele lá, ó, naquele lá. Opa! Quem é que mandou me visitar? Eu arrumou trabalho. O que a gente estava fazendo aí? Nós conseguimos, assim, derrubar um tronco ou outro e aí deu para serrar as madeiras para fazer uns banquinhos. Então, hoje os banquinhos são melhores, viu? Ainda não chegamos no nível dos estofados e nem estamos preocupados com isso. Ó, um lugarzinho para apoiar a Bíblia. É legal. Às vezes eu penso assim, será que eu não estou estragando, assim, sabe? A ideia do púlpito, será que Jesus usava um púlpito? Não, eu não queria estragar. O Ottokar sempre diz assim, ó, cuidado para não estragar isso daí, né? Mas não é só a gente, então eles já sabem que esse negócio ali, o púlpito é bom para escorar a Bíblia, aquela coisa toda, então tá bom. E é uma benção também. Aí um grupinho de batizados. Não, esses são os professores da escola dominical. Isso, acho que era um estudinho para formação dos professores. Aquele que está o segundo em cima daqui para lá com a camisa cor de laranja, são dois que estão, né? O mais alto é um daqueles que estava sendo batizado naquele dia. Um Simba. O que é mesmo Simba, Rani? Esqueci? Simba. Tu também esqueceu, né? Os nomes deles sempre têm uns significados. A gente indo para Com fica 18 quilômetros, então a gente vai passando nas pequenas aldeias com o carro, e como a criançada já sabe do horário, né, que a gente vai passar, todo mundo fica esperando assim nos carreirinhos que levam até a rua principal para pegar uma carona. E, então, quando a gente chega, tá a caminhonetinha lotada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês achem pouco, mas essas são as minhas alegrias. Eu poder passar e encher a caminhoneta de criança. Se vocês não sabem como isso é bom, eu convido vocês para ir lá visitar. Né, meu companheirão? É uma bênção essa vida desse jeito, envolvida com esses amadinhos. O carrom também é moderno. Pode passar aí. Aqui já estamos com os banquinhos novos. Eu não peguei as fotos. São tantas fotos que para escolher a que vai mostrar. E eu passaria um dia inteiro, sei lá, mostrando fotos para vocês das coisas que acontecem. Hoje a gente já fez até um piso lá. Já fez reboco, está rebocadinho por causa da poeira, assim, e fizemos um piso queimado, de cimento queimado. Então, aí, os irmãozinhos ficam loucos de feliz, né? Agora dá para dançar, não tem poeira. Os bancos um pouco mais confortável, porque lá nós temos um cupim, que a gente chama de baga-baga. Ele está em todo lugar. Então, se tu colocar um banco no chão, ele começa a fazer um caminho pelo banco para comer o banco. Então, quando a gente faz o cimento, a gente descansa esse negócio, a limpeza fica mais fácil. Né, meu companheiro de limpeza aqui? Vamos limpar lá ou não? Um dia nós estávamos conversando aqui com os irmãos assim sobre as coisas para melhorar, né? Então eu sempre fico perguntando até onde a gente vai. O que nós realmente precisamos de luxo e de conforto? Nós temos que ter um limite, irmãos.
de até onde a gente vai, o que realmente a gente precisa. Bom, nós sabemos o que nós precisamos e eu tenho certeza que todos nós queremos a mesma coisa. O Senhor nas nossas vidas. Passamos aí? Podemos passar? Não apareceu o vídeo, não? Tudo bem, tranquilo. Esse era um videozinho do momento de louvor. Aleluia. Deu para entender, né? Seguimos aí. Nós tivemos um primeiro retiro da igreja de Com. Eu acho que realmente se misturou as fotos, mas não tem problema, a gente lida com isso. Aqui é uma formação dos nossos professores de escola dominical. Hoje o Telmo está lá, eu gosto que ele veja também, né? Porque ele gosta desse cuidado com as crianças, né? Então lá também nós temos a nossa turminha, a Sara e a Verinha, né? Tem dado essa formação para eles, né? Vamos passar aí. O retiro, então, né? Podemos passar. Como a gente não tem um lugar de encontro, quando a gente quer fazer um retiro, a gente pega uma floresta mais pertinho ali, né? Faz uma limpeza por baixo, porque daí a gente tem uma sombra boa. É preciso uma sombra, né? Porque o sol lá não é fácil. No tempo de chuva nem dá para fazer esses acampamentos, né? Retiros assim. Então, mas é fácil de programar, porque a gente sabe que não chove de outubro, né? De outubro a junho, a gente sabe que não chove. Então, qual é a previsão do tempo? Vai ter sol, pode ter certeza, e vai ser bastante, né? Então, a gente faz uma sombra e está feito o retiro. A Marildo está ali, a nossa abençoada Marildo, que está lá cuidando dos irmãos. Um banquinho ou outro de forquilha, vamos passar aí. Tinha uma das fotos que eu tirei, que era, acho que não sei se foi o Marco que mostrou aqui, né, assim, que eles têm, gostam de ter a Bíblia deles toda marcadinha, toda escrevida, assim, né, porque é possível fazer isso, então eu consigo todos os dias ler a Bíblia com os meus discípulos. E eles vão passando de turma em turminha, a primeira turminha continua, vai lendo com os outros, então eu sento eles sempre em volta da mesa e coloco lá 2 caixinhas de lápis de cor. Então eles estão lendo a Bíblia e escrevendo, e anotando e pintando os versículos favoritos. Então se a gente olha a biblinha deles, umas sem capa, outras faltando um pedaço, mas todas elas marcadinhas, né? Então até esse trabalho a gente tem que ter. De vez em quando eu faço um mutirão. Todo mundo que tem a sua Bíblia rasgada atrás, que hoje nós vamos colocar uma capinha nela. Então, bem simples, cola com uma capinha de napa e está renovada a Bíblia de novo, né? Então, na foto anterior, deixa eu te mostrar uma coisa lá. É organizado o retiro, é no meio do mato, mas tem crachá, viu? Tem a mesa da recepção, tá ali. Então, tá a turminha da recepção, faz o comitê de recepção, tem o comitê de cozinha também, compra 2 sacos de arroz, um porco do mato, então aí está feito o cardápio, uma bacia de peixe, e aí está a turma da recepção. Cravam as estacas no chão, está feita a mesa. Vamos passar aqui, vamos ver o pagamento. Olha aí o pagamento, está vendo aquele saco lá? De caju, tem os outros mais vazios. Como não tem moeda, então o preço do retiro é 1 quilo de castanha de caju. Nesse caso é no tempo de caju, mas pode pagar com mandioca, com galinha, não tem problema nenhum. Essa é a moeda. E aí eles vão juntando, depois que eles juntam, vão lá e vendem a castanha do caju, pega o dinheirinho para poder comprar as outras coisas que tem que ser comprada, né? O povo Balanta sempre tem arroz na Bemba. Como é que a Bíblia fala?
A Bíblia fala celeiro, né? Então eles constroem o celeiro esse ano, no outro ano constrói o celeiro de novo, né? Só não pode construir um maior e dizer para a alma descansar, mas tem que construir e eles têm o arrozinho deles. Podemos passar aí? As crianças. Amor de Jesus e grande e largo. Você. Amor. Grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Você, né? Hein, ó, isso é meio aportuguesado, mas vamos lá junto comigo, tá bem? Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Viu? Eu queria escolher uns, porque tem os cânticos na língua deles mesmo, né? Mas aí foi difícil achar ali e tal. Aí tem anúncio também, como é que é? Por favor, não jogue o lixo no qualquer lugar. Coloque no lixeiro. Curiosidade só. Vamos passar aqui. Podemos. Pode. As escalas. Eu nem vi que eu tinha colocado essas fotos. Pode passar? Ontem eu brinquei com o Márcio, o equipamento de som aí, viu? Essas madeirinhas foram feitas de facão também. Aí pegou uma caixa de som velha, pegou um equipamento de um outro que tinha estragado. Esse é um Simba que faz isso. Ele é tão curioso que ele consegue montar um negócio e funciona, né? Aham. Pode passar. Tudo bem, pode passar. A turma estava caminhando em direção ao batismo naquele. Tudo bem. Tudo bem. Esse foi. Então, nós tivemos o retiro. Na verdade, o batismo aconteceu antes do retiro. E aqui, então, essa foi a última turma de batizados, agora em março, quando nós estávamos lá. Pode passar as fotos. Para Deus abençoe a voz. E ali não tem. Se não aparecer o vídeo, fica tranquilo, pode passar. Esse era acho que se eu não me engano, esse era o irmão do Inchama. Inchama é muito conhecido dos irmãos aqui. E aí, durante o batismo, a gente ligou para ele, Inchama, o teu irmão se converteu, está sendo batizado. Passamos. Pode passar essas fotos uma após a outra. Esse último batismo foi uma bênção, um grupinho grande sendo batizados, os irmãos aguardando, né? Tipo, e esse batismo, para a igreja de Com, eu coloquei vários deles batizando, porque um pouquinho antes do batismo eles disseram assim, Jorge, nós queremos aprender a batizar também. Então, vamos lá, vamos ensinar a batizar. Primeiro, o batismo é em Cristo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as coisinhas simples, as mais simples, que para nós parece tão fácil, né? Para eles precisa daquele aprendizado. O que significa o batismo? É uma coisa que nós mergulhamos a pessoa, só que tem um acontecimento que move os céus e move a terra e nenhum homem pode fabricar. O Senhor faz daquela vidinha que sai da água uma nova criatura identificada com Cristo. Aí a turminha batizada. Eu botei essas fotos no fim para algumas curiosidades, né? Para os irmãos ver. Aqui é a recepção do dízimo, né? Vamos chamar aí o pastor Jimmy aqui na frente para receber os dízimos. Tem o que ali? Tem uma batatinha, tá lá. Eu acho que o outro é caju. Pode passar foto. Um cacho de banana, mas tem que receber o abraço. É que é bom receber o abraço. Tu sabe que tem coisas que a gente faz que não é uma questão da doutrina em si, mas não tem problema
fazer isso e nem copiar, porque é um momento de receber um abraço, de dar um abraço, de abençoar aquela vida, de fazer junto aquela recepção e entrega do batismo. Então, tá aí um pouquinho, viu? Glória a Deus. Quem é que quer ser um missionário? Levanta a mão. No tempo do apelo, a gente falava sobre missões. O Senhor quer que nós sejamos missionários. Ele quer pessoas pregando o Evangelho para outros povos. Então, sempre faz um apelo. Se alguém tem no coração e quer vir, quer que nós oramos. Então, eu vou dizer uma coisa, de fato. É preciso gente para trabalhar. Eu fico com o coração assim, sofredor. Eu vou dizer assim, porque eu precisei ficar aqui. Os irmãos que me acompanham mais de perto sabem que a gente precisou ficar aqui, cuidado com a família. Eu estou tratando também meu rim, uma perdazinha renal, e a gente não sabe ainda até onde foi. Como não me dói, eu estou tranquilo. Mas, então a gente precisou ficar aqui por um tempo. E eu sei, né, que eu posso deixar os irmãos, eles cresceram. Tem o Amarildo, tem Albino, tem... Eu até ia contar para vocês ali, e não contei. Quando nós chegamos lá, a menininha que cuida da nossa casa, a Cristina, que se converteu, e uma guriazinha querida, especial, ela foi... Nós viemos para cá, ela foi de férias, ela foi para a casa dela e começou a reunir um grupo de crianças. Aí, um dos moços que levava, casado, um rapaz e a esposa que levavam as crianças lá, acabou se convertendo. Aí a Cristina tem um novo convertido, ela é uma mocinha, né? Que é alguém já adulto e casado, e para eles ainda essas coisas são mais difíceis, porque lá a cultura é grande, jovem é jovem, criança é criança. Então, mas ela estava lá aí ela foi chamar um dos irmãos para ajudar ela. Tem que me ajudar porque tem um moço aí que se converteu. Tá certinho, tem que chamar ajuda. E quando nós chegamos dessa vez, desse grupo de batizados tinha os discípulos dela. Eram quantos, Rani, dela? Acho que era 4 ou 5 dela. Não, 8? Dela. Então eu falei, Cristina, o que é que tu está fazendo, Cristina? Não está cuidando da casa. Tu está fazendo discípulos. Puxa vida, que coisa, mas que bênção. Então, eu tenho que acreditar que o Senhor vai continuar fazendo a obra na vida deles. Por outro lado, aquela coisa de pastorear aquelas vidinhas, ele pesa sobre mim, porque eu sei que o ataque é constante. A gente tem visto isso. Não dá para acreditar no aumento do pecado e o quanto eles são assediados, assim como nós. Então, por isso que vem um zelo no coração para cuidar daquelas vidas. Então, eu oro, assim, eu chego a dizer assim, eu queria que tivesse um outro Jorge lá cuidando, mas não pode ser, tem que ser bem, porque o Jorge é muito atrapalhado, mas um Jorge sem os atrapalhados do Jorge, né? Para cuidar daquelas vidinhas. Então, a minha oração é que o Senhor levante gente para ir cuidar daquelas vidas. Como eu amaria ouvir que alguém está dizendo assim, eu estou indo para Guiné-Bissau e vou estar lá junto com os irmãos em Com. Eu vou fazer uma casinha lá por perto deles e vou estar por perto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós oramos e é válido, nós ajudamos lá a igreja precisa ser ajudada com recursos, nós ajudamos, mas a proximidade é muito importante. Precisa estar por perto. Eu ouvi isso esses dias, eu amei ouvir isso. Sempre se dizia que para combater o medo tinha que ser forte e corajoso, né? O nosso irmão disse aqui outro dia, não, para combater o medo tem que estar perto do Pai. Ele cuida, perto do pastor, as ovelhas sentem segurança. Então, lá em Com, por exemplo, a gente tem orado para que o Senhor coloque alguém perto deles, porque eles estão lá todos os dias, então está com eles, todos os dias, lendo a palavra, ensinando e guardando do inimigo. Jesus disse, enquanto eu estava com eles, nenhum deles se perdeu. Jesus cuidava, agora eu vou para o Pai. Aí Jesus faz assim,
Mas não te preocupa que eu vou mandar outro parecido comigo. O Consolador. Esse é o Espírito, que ensina todas as coisas e que cuida. Então, o meu consolo é que o Senhor pode cuidar da vida deles. Eu peço, irmãos, que orem por isso. E se o Senhor tocar no coração de algum de vocês, de fato, nós precisamos de gente para cuidar daquele pedacinho de campo, que também está branco e pronto para a colheita e para o cuidado. Que o Senhor levante pastores lá para pastorear aquele pequeno rebanho. Eu estou puxando brasa para o meu assado, estou falando de Guiné, eu sei que nós temos muitas necessidades, mas hoje a minha oração é por Guiné. Então que o Senhor toque no coração e levante pessoas para cuidar deles. Enquanto isso, eu entrego eles junto com vocês nas mãos do Senhor. E que o Senhor abençoe vocês, viu? Que vocês se enchem de alegria, sejam edificados pelo testemunho dessas vidinhas por lá. Que o Senhor, Deus abençoe vocês.